Olá, meus amigos queridos, boa tarde a todos, que Deus esteja envolvendo e abençoando a cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações e livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja com a graça de Deus. Bem, hoje nós vamos dar início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Eu digo dar início porque quando eu comecei a fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu simplesmente o abri ao acaso e fui daquele capítulo em diante. E na última palestra chegamos ao final daquela etapa dos estudos. E agora a orientação é que comecemos do início, lá do prefácio do Evangelho. Então, vamos dar continuidade ao estudo, mas lá no início do Evangelho. Então, aqui na capa nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Contém a explicação dos ensinamentos morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Aí nós temos na próxima página uma frase que devemos levar para sempre. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa é uma frase que devemos levar em todos os setores de nossa vida. Tudo aquilo que podemos encarar a razão face a face, sempre. E é por isso que mais adiante Kardec nos diz: o Espiritismo caminha junto com a ciência. Se um dia a ciência disser que o Espiritismo está errado, fique com a ciência, porque tudo aqui é feito às claras, sem nada a se esconder, sem nada a camuflar, e a gente deve pensar bem nisso. Vejamos um pouquinho sobre Allan Kardec. Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 1869. Antes de se dedicar à codificação do Espiritismo, exerceu durante 30 anos a missão de educador. Foi discípulo de Pestalozzi, tendo publicado diversas obras didáticas. A partir de 1855, começou a estudar os fenômenos das manifestações dos espíritos que se revelavam pelas mesas girantes, grande atração pública da época na França. Em 1858, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita, lançando na prática o espiritismo, não apenas em Paris, mas em toda a França, alcançando a Europa inteira e todo o mundo, incluindo a América Latina. Alguns anos depois de sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, publicado por seus fiéis continuadores, contendo, entre outros escritos inéditos, a sua própria iniciação e base para a história do Espiritismo no mundo. O Evangelho no terceiro milênio. A presente tradução do Evangelho segundo o Espiritismo foi feita da terceira edição francesa de L'Évangile selon l'Espiritisme, de Allan Kardec. Em meio à evolução tecnológica acelerada, a palavra continua sendo um instrumento de comunicação mais sólido e confiável e, ao mesmo tempo, mais flexível, possibilitando uma variação infindável.
Nos 2 últimos milênios, o que fizemos foi sacralizar e distanciar o Evangelho do homem. Uma água puríssima, cristalina, mas num poço profundo que poucos alcançam. Por isso, tivemos o cuidado de utilizar uma linguagem que todos entendam, como diz o apóstolo Paulo, sem, no entanto, perder o sentido do original francês, fazendo chegar este livro primordial para a vida ao maior número possível de pessoas, para que o Evangelho possa brilhar nos corações e nos lares. Com a chegada dos novos tempos de transformações na sociedade, ouviremos ecoar novamente as palavras do Mestre: eu sou o caminho, a verdade e a vida, consolidando definitivamente o Evangelho. Vejamos o prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta e o cântico dos anjos que se lhes associam. Homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se façam escutar e vibrar de um lado ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de nós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Olhem só que prefácio lindo e maravilhoso. Quando nós vemos aqui as virtudes dos céus, né, como imenso exército que se movimenta, está sendo falado dos trabalhadores do bem, os trabalhadores da bondade, os seguidores do Mestre. E depois, logo a seguir, nós vemos: semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Como estrelas cadentes, estes amigos que vêm nos ensinar, vêm nos abrir os olhos, vêm iluminar o nosso caminho, para que a gente possa entender as palavras do Mestre, para que possamos entender os ensinamentos que ele nos trouxe e que aqui nesse Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Kardec, nos foi colocado de uma forma mais clara, para que possamos realmente entender e não apenas soletrar as palavras. Aí nós vemos aqui no segundo parágrafo que é chegado aos tempos que as coisas devem ser restabelecidas e em seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E nós não podemos esquecer que o Espiritismo é a terceira revelação. O Espiritismo é o Consolador, que não há nada mais consolador que os ensinamentos trazidos, né, pela espiritualidade, nos mostrando que a verdadeira vida é no plano espiritual, que é do lado de lá nossa verdadeira vida. Aqui estamos encarnados para aprendermos e repararmos os nossos débitos e fazermos coisas boas. E no Espiritismo nós vamos estar vendo os ensinamentos de Cristo, nos dando ali a direção de como nos portar, de como agirmos perante a vida e aos nossos irmãos. E também de como
de como agirmos e atuarmos nesse planeta lindo que é o planeta Terra e que nos acolhe. Depois, no próximo parágrafo, fala sobre o som da trombeta, os cânticos dos anjos e coloca: homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto. Como podemos participar? Cada um de nós com nossos instrumentos afiados para seguir o Mestre, né? O Mestre Jesus. Como? Fazendo o nosso melhor possível, caminhando em direção ao bem e às coisas que Jesus veio nos ensinar. E depois, no último parágrafo, ainda é colocado: homens e irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Estamos juntos de vós. Jamais estaremos sozinhos. Sempre teremos o amparo daqueles amigos espirituais que torcem pelo nosso melhoramento moral. Aí sim poderemos dizer Senhor, Senhor e entrar no reino dos céus, se fizermos por merecer. E essa foi a introdução prefácio pelo Espírito da Verdade aqui desse Evangelho segundo o Espiritismo. Agora nós vamos iniciar a introdução. Número 1. Objetivo desta obra. Os assuntos contidos nos Evangelhos podem ser divididos em 5 partes: as ações comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja e o ensinamento moral. De todas essas ações e essas partes, todas elas nós veremos um pouco, mas o ensino moral do Cristo é o que os homens no decorrer dos tempos não têm como mudar, porque de resto eles foram mudando conforme a época em que se passava e com os interesses que eles tinham, mas já os ensinamentos morais eles não tinham muito como deturpá-lo, embora não se aprofundassem lá nas épocas passadas nesse ensinamento moral, porque não lhes era interessante, né? E aí veio o Espiritismo e os Espíritos vêm nos esclarecer sobre esses ensinamentos de Cristo. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, submete-se à própria incredulidade, é o lugar onde todas as religiões podem se encontrar, a bandeira sob a qual todos podem se proteger, sejam quais forem suas crenças, porque nunca foi motivo para disputas religiosas, sempre e por toda parte, levantadas por questões de dogma. Se os discutissem, as seitas teriam encontrado nele suas próprias condenações, pois a grande maioria está mais ligada à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma interior. Para os homens em particular, esta é a regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida particular ou pública, o princípio de todas as relações sociais baseadas na mais rigorosa justiça. É, em resumo e acima de tudo, o caminho da felicidade, que virá uma ponta do véu erguido diante da vida futura. Este é o tema exclusivo desta obra. Todo mundo admira a moral evangélica. Falam de sua sublimidade e necessidade. Muitos a divulgam, confiados no que ouviram dizer ou apoiados em alguns ensinamentos bíblicos que se tornaram provérbios populares, mas poucos a conhecem a fundo e nem mesmo a compreendem ou sabem deduzir delas consequências. Aqui nós vemos, gente, que ele nos fala um pouquinho da dificuldade de se entender o Evangelho, às vezes pela palavra, pela forma que são usadas, outras vezes pelo misticismo que antigamente envolvia tudo, né? E aí, para entendermos bem o Evangelho, nós vamos ter que conhecer as coisas da época, a simbologia usada por Jesus, que para cada tipo de pessoa com quem ele falava,
ele usava o que aquela pessoa tinha ali, ao seu redor, né? Ali por perto. Por exemplo, rede, peixe, ao falar com os pescadores, teares para falar com os tecelões. E nós precisamos principalmente entender o que continha dentro daquelas palavras ditas por Jesus, o que ele estava ensinando e que realmente iria atravessar o tempo. É mais ou menos disso que fala aqui nesse início. A razão disso está em grande parte na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, de difícil entendimento para um grande número de pessoas. Estão vendo? É bem isso que eu disse. A forma alegórica, o mistério que a linguagem encerra, fazem com que a maioria das pessoas o leia por desencargo de consciência, ou dever, como leem as preces sem as compreender, isto é, sem delas tirar nenhum proveito. Os ensinamentos morais passam despercebidos, espalhados aqui e acolá, em meio a grande quantidade de narrativas. Torna-se assim impossível compreendê-los como um todo e fazê-los objeto de uma leitura ou uma meditação em separado. É bem verdade que foram escritos tratados de moral evangélica, mas a adaptação ao estilo literário moderno lhes suprime a simplicidade primitiva que lhes dá ao mesmo tempo o encanto e a autenticidade. O mesmo acontece com os ensinamentos morais isolados, reduzidos às mais simples expressões proverbiais. Não são nada mais que lições que perdem uma parte de seu valor e de seu interesse pela ausência das particularidades e circunstância em que foram pronunciadas. Para evitar tais inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, por assim dizer, um código de moral universal sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que é útil ao desenvolvimento das ideias, tirando apenas as coisas desconhecidas que não se prendem ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, bem como a divisão em versículos, mas ao invés de nos determos em uma ordem cronológica sem real utilidade nesse caso, os ensinamentos foram agrupados e classificados metodicamente conforme sua natureza, e de maneira que possam ser diferenciados tanto quanto possível um dos outros. A ordem de numeração dos capítulos e versículos bíblicos foi mantida para consulta, se for necessário. Foi apenas um trabalho material que, isolado, teve somente uma utilidade secundária. O essencial foi colocá-lo ao alcance de todos por meio de explicação das passagens de difícil entendimento e o desenvolvimento de todas as consequências com o objetivo de aplicação às diferentes circunstâncias da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos dos assuntos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são de difícil entendimento, e muitos até parecem absurdos devido à falta de uma chave para compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que estudam seriamente e como também será ainda melhor reconhecido mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade, em todas as épocas da humanidade. Encontram-se em toda parte vestígios deles nas escrituras, nas crenças, nos escritos, e é por isso que, ao abrir novos horizontes para o futuro, lança uma luz esclarecedora sobre os mistérios do passado. Para completar cada ensinamento, reunimos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países, por intermédio de diferentes médiuns. Se estas instruções tivessem saído de uma única fonte, poderiam sofrer uma influência pessoal ou do meio, enquanto as diversas origens de onde vêm provam que os espíritos dão seus ensinamentos em todos os lugares e que não há ninguém privilegiado nessa relação. Esta obra é para uso de todos, qualquer um pode dela extrair os meios de adequar
sua conduta moral do Cristo. Os espíritas, especialmente, encontrarão nela as aplicações que lhe dizem respeito. Graças às comunicações estabelecidas daqui em diante, de uma maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta, pois cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado a praticá-la, aconselhado por seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiras vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidar à prática do Evangelho. Bem, meus amigos, essa foi a leitura dessa introdução. Não podemos esquecer que Evangelho significa boa nova, né? Boa nova. Então, que tenhamos esse conhecimento dessa boa nova, dessas mensagens maravilhosas que temos aí. E lembremos ali do finzinho que seremos sempre solicitados por nossos mentores, anjos da guarda, a praticar aquilo que aprendemos. E também foi dito nesse trecho que Kardec fez a mesma pergunta para vários médiuns em diferentes países. Os espíritos se manifestavam desde sempre, né? Desde que o mundo é mundo. E, por exemplo, se a gente lembrar, na travessia do deserto, Moisés, ele coloca que é proibido conversar com os espíritos. Mas por quê? Então já havia essa conversação, esse intercâmbio entre os dois lados, mas porque muitos médiuns geralmente cobravam das pessoas para dizer o que elas queriam ouvir e que nem sempre eram de acordo com os ensinamentos. E Kardec, para saber e fazer ali os livros básicos que ele nos deixou ali como de cabeceira, ele fez as perguntas a vários médiuns em toda a parte do globo, porque Kardec sabia falar vários idiomas, e aí ele conseguia, não agora como a gente faz por vídeo, WhatsApp, mas por cartas, e aí ele esperava isso tudo voltar e via ali o que era colocado, que tinha respostas similares, o que era de autêntico, porque vinha de tantos e tantos lados do planeta, e aí sim ele foi escrevendo e fazendo as suas obras. E se vocês perceberem, ele não colocou o nome dos médiuns que mandaram para ele as respostas ali dos livros dos médiuns, livro dos espíritos. Por quê? Porque não queria prejudicá-los, ou por vaidade, porque eles poderiam cultivar essa vaidade, mas principalmente pelas perseguições, que naquela época era muito comum, né? Eram perseguidos aqueles que acreditavam na doutrina. Bom, meus amigos, por hoje é isso. Até o próximo sábado com novos conhecimentos do Evangelho. Fiquem com Deus e ótima semana. Uma boa tarde a todos. Deus, nosso Pai, cuide de cada um. Vamos ao estudo do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita. E iremos iniciar o item 5, Escolha das Provas. 258. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. 258-A. Não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu
todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora, por que ele fez tal lei em vez de tal outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que o criastes, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. 259. Se o Espírito, melhor dizendo, se o Espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Se o espírito quiser nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslizes se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e das forças das coisas, e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair. Mas não sabes quando cairás, e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito como vulgarmente se diz. 260. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? É necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova perdida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante, e para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. 260A. Se não houvesse gente de má vida na terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? E deveríamos lamentar isso? É o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só existe bons espíritos. Fazei que o mesmo aconteça bem logo em vossa terra. 261. O espírito nas provas deve sofrer para chegar à perfeição. Terá de experimentar todos os gêneros de tentações? Deverá passar por todas as circunstâncias
que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade? Certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho corre todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia passar forçosamente por todas essas tendências. 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar a queda do homem. 262A. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso, e quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação. 263. O espírito faz a escolha imediatamente após a morte? Não, pois muitos creem na eternidade das penas, e como já vos foi dito, isto é um castigo. 264. O que orienta o espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que pode servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que se lhes pode dar e pelas mais más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. 265. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que o escolhem por simpatia e pelo desejo de viver num meio adequado aos seus gostos, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais? Há, por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral é ainda pouco desenvolvido. A prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo. Cedo ou tarde compreenderão
que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido suas faltas, pedindo por si mesmos o meio de resgatá-las em provas proveitosas. 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós, sim, mas para o espírito não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão, e a sua maneira de pensar é diferente. Vamos ver aqui um pouquinho a nota de Kardec antes de fazermos uma reflexão em cima dessas perguntas e respostas. O homem submetido na terra à influência das ideias carnais só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir os prazeres materiais. Mas na vida espiritual ele compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? O espírito pode escolher a prova mais rude e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido, não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas também a glória que o espera se for feliz. A doutrina da liberdade de escolha, das nossas existências e das provas que devemos sofrer, deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos libertos da matéria apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhe parece muito mais importante que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, veem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta em pureza para o atingirem. Eis porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência a existências mais suaves. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras que apenas entrevê, e é para atingi-la que procura melhorar-se. Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte de sua vida sem tréguas nem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos, no interesse da ciência ou da sua própria fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem proporcionar-lhe honra e proveito se as vencerem? Aqui o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar a carreira escolhida? Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, assim, o decalque da vida espiritual. Nela encontramos em menor escala todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado,
Por que o espírito que vê mais longe e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, não escolherá uma existência penosa e laboriosa se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que, se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido a de príncipes ou milionários, são como os míopes que não veem o que tocam, ou como crianças gulosas que respondem quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros. Da mesma maneira, o viajante, no fundo de um vale nevoento, não vê a extensão nem pontos extremos da sua rota, mas chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta a percorrer. Vê o final de sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer, e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale. Desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que, no estado errante, buscam, estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Não buscamos muitas vezes através dos anos a carreira que livremente acabamos por escolher, porque a achamos a mais apropriada aos nossos objetivos? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em escolhas o que faremos no outro? Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita? Que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corpórea mais do que transitória e passageira? Então vejam que Kardec nos faz refletir sobre essa situação da escolha das provas, porque muitas vezes aqui encarnados podemos até pensar, se eu pudesse escolheria uma prova mais leve do que a que estou passando. Mas aqui a gente vem compreender que quando estamos desprendidos do corpo físico, a nossa percepção enquanto espíritos, filhos de Deus, se amplia e os nossos interesses e valores também podem modificar-se, a não ser que sejamos muito inferiores moralmente ainda, né? Mas via de regra, quando nos desprendemos do corpo físico, nossa percepção então se amplia, nós conseguimos perceber muito melhor os nossos equívocos e enganos e queremos muito, quando temos algum equilíbrio, queremos muito uma prova para reparar todas as situações difíceis que provocamos, queremos muito reparar, passar pelas expiações, pelas provas, para sair da condição em que estávamos e galgar uma posição melhor. É por isso que Kardec nos explica aqui, nesta última nota que ele coloca, tudo sobre essa questão da escolha das provas aqui do livre-arbítrio, não é? Então, nós sabemos que o livre-arbítrio consiste na liberdade que o homem tem de pensar, de agir de acordo com a sua vontade nas diferentes situações da vida. Então, esse livre-arbítrio nos é dado por Deus. Se fizermos a melhor escolha sempre, o resultado sempre vai ser positivo para nós. Porque muitas vezes podemos até nos equivocar, mas se fizermos naquele momento a escolha que sabíamos que era a certa, então só não acertaremos se formos ignorantes no assunto.
e não por má vontade ou por nos comprazer ao mal. Então, isso vem nos dizer da importância das nossas escolhas no dia a dia, para que a gente se equivoque menos, erre menos, mas para fazer escolhas melhores eu preciso de recursos morais. Por isso que através do estudo do Evangelho, o estudo que fazemos do Livro dos Espíritos, que fala da questão da vivência, da vida, da filosofia espírita, vai nos auxiliar muito a fazer melhores escolhas aqui encarnados, e quando nos desprendermos do corpo físico, que a nossa percepção se ampliará um pouco mais, faremos escolhas mais lúcidas também. Então sempre é uma situação positiva buscar os ensinamentos do Cristo e estudarmos ali a nossa doutrina querida, para que a gente possa fazer melhor uso do livre-arbítrio dado por Deus nosso Pai. Hoje nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje, agradecidos a Deus pela oportunidade do esclarecimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. Não nos deixe cair em tentações, livra sempre de todo o mal. Uma boa tarde a todos, irmãos queridos.